Fixar comentário. Boa noite. Boa noite, vamos entrando. Hoje eu vou abrir aqui meu eLib com vocês, já já. Vamos tirar dúvida, vamos falar do curso. Como é que tá o som aí para vocês que estão entrando? Hoje eu acabei, eu tinha outras dúvidas, mas eu vou ficar no eLib e nas perguntas de vocês, porque já que eu tô com meu eLib novo aqui. Ok, ótimo, gente. Gente, acabei de fixar aqui nos comentários. Escreve jornada aqui, se você quer conhecer mais sobre o conteúdo do meu curso, Jornada Integrativa O Poder do Laser. As inscrições terminam amanhã. Então, aproveitem a oportunidade. Se ressoou aí, se você está vendo que o curso vai agregar no seu dia a dia, na sua aplicação, aproveita a oportunidade, aproveita o valor especial, as condições especiais, porque tem boleto, tem Pix, tem cartão de crédito e tem o cartão de crédito recorrente, que não utiliza o limite do seu cartão. Você só precisa do valor da parcela naquele mês e aí você consegue aproveitar. Mas disso a gente fala depois mais um pouquinho. Mas o que eu sempre recomendo, gente? Que eu quero que meus alunos tenham aproveitamento. Então, eu quero que ele veja, explore, veja tudo que tem no curso, tudo que vai aprender lá, tem todos os módulos. É só clicar aqui jornada, tá bom? Os bônus estão lá, depois a gente fala um pouquinho. E aí, gente, hoje eu vou fazer mais live tirar dúvidas. Se você tem alguma dúvida, já coloca aí para depois eu abrir para a gente fazer perguntas, tá? Me fizeram perguntas nas caixinhas, uma eu cheguei a responder, tem outras para responder, mas teve uma que eu comecei a responder, mas a resposta ficava tão grande, eu falei, quer saber, eu vou trazer para a live, porque na live tem espaço, né, para conversar. Então, bom, o assunto é laser terapia e LIB, mas eu estou muito empolgada. Eu vou abrir com vocês meu eLib que chegou. Vou conversar um pouquinho, falar um pouco das vantagens, né? Desse aparelho aqui. E aí falar um pouco desse aqui também, tá? Então bora lá, bora começar nossa live. Lembrando, quem está entrando agora, escreve jornada, vem conhecer o conteúdo do curso para você aproveitar, porque as inscrições encerram amanhã. Olha só, eu recebi uma dúvida que é a seguinte. Se eu fizer eLib menos de 30 minutos num adulto, vai ter algum efeito? Claro que vai, tá? Claro que vai ter efeito. O que acontece? Esse parâmetro, né, de 30 minutos, bom, é um cálculo médio, né? A partir do momento que o sangue ele entra em contato com os fótons, aquela hemácia, aquele cromóforo que vai captar a luz vermelha vai ser beneficiado. Então, o sangue já começa a receber os benefícios, né? Aí, esse cálculo que se faz na radial, né? Na radial, adulto até 70 quilos, 30 minutos, é um parâmetro ali pelo peso de um adulto médio, né? De 70 quilos, para que, pela quantidade de sangue média de um adulto até 70 quilos, todo o sangue consiga receber os benefícios dos fótons. Mas se a gente fala, né, que o adulto até 70 quilos e um adulto de 50 quilos, ele está na mesma faixa, você fazer 15, 20 minutos. Não vai ter efeito, vai. Qualquer quantidade, o sangue já recebe benefício. Claro que quando você vai ajustando numa dose ideal, o resultado ele acaba aparecendo mais rápido. O que acontece? E nem todo adulto até 70 quilos a gente faz 30 minutos, né? Ali é um direcionador para a gente, né? Porque a gente tem que levar em conta variáveis. Por exemplo, se esse adulto ele for muito idoso, muito debilitado,
a mitocôndria desse adulto também vai ser, desse idoso também vai ser mais envelhecida. Então, para fazer todo o processamento da luz, talvez 30 minutos pode ser que sobrecarregue um pouco, ele fique mais mole, tem que ser um pouco menos. Eu, quando atendo idoso, eu faço menos de 30 minutos, né, nesse parâmetro de até 70 quilos, né? E depois eu ensino isso para os meus alunos, eu vou ensinando, tem uma dose ideal, começa com um pouco menos, vai vendo, vai avaliando, né? Pacientes que usam muito medicamentos, né? Quando você soma o ILIB, você está somando um outro medicamento natural, que é a luz, né? Então também não é interessante você já ir logo direto de cara ali em 30 minutos para ver como é que esse adulto vai reagir, esse paciente vai reagir, né? Porque a proposta do ILIB é o quê? Trazer homeostase, equilíbrio, fortalecer, né? Deixar o corpo um pouco mais energia. E um paciente que está tomando muito medicamento, os médicos, quando passaram esses medicamentos, né, tiveram como base um nível ali de energia, de situação do paciente. Ele começa a melhorar, talvez esses medicamentos comecem a ficar um pouco fortes. Então, também não é interessante você já ir de cara, né? E deixar isso claro para o paciente. Então, o que eu queria trazer, respondendo essa pergunta, que 30 minutos não é uma coisa fechada, né? Aí é 30 minutos. É importante ver todas essas individualidades e, claro, até o protocolo da DMC traz preventivo, 15 minutos e tal. Então, existem aplicações. A gente, aqui também, né, vou falar, vão ter... Aqui você tem que baixar um aplicativo para usar o Elib. Lá também vão ter... Existe a escolha de 10 minutos, 5 minutos. Então, assim... e às vezes até questões do atendimento. Por exemplo, você tem o seu aparelho de laser, você fez toda uma aplicação pontual. E aí só resta 15 minutos de sessão. Você não vai aplicar porque não é 30? Não, aplica 15 minutos, entrega 15 minutos para esse paciente. Isso já aconteceu demais comigo, eu não deixo de entregar, tá? E o paciente sente melhora. E existe, em 10 minutos, vai ter ali uma quantidade de sangue que já está recebendo os benefícios, que já vai ser trabalhado, tá? Então, não quer dizer que não vai ter benefício, menos de 30 não tem benefício? Tem sim, tá? E às vezes até indicado não chegar a 30. Tá? Os parâmetros, eles são importantes, principalmente quando se está começando uma terapia e tudo, para dar um norte. Mas depois você vai puxando para a individualidade do paciente, tá bom? É isso, eu anotei aqui. Outra dúvida também, aí dentro do ILIB, que tem muita gente que tem medo de fazer em recém-nascido, né? Como se a luz não como se a luz fosse fazer algum mal. O cuidado que você tem que ter é com a dose, né? Porque o recém-nascido ele vai ter muito menos sangue. Ele vai ser bem pequenininho, ele tem menos sangue. Então, o sangue dele, ele vai percorrer, né, ali na frente dos fótons e vai passar muito mais rápido. Então, o ideal é de 3 a 5 minutos. Sendo um recém-nascido, sendo um prematuro, coloca mais 3 minutos, né? Porque bebê e criança até 10 quilos, a gente fica de 3 a 5 minutos. Então, se a gente tem essa faixa, né, de bebê a criança até 10 quilos, então se o bebê, né, tá mais afastado desses 10 quilos, então coloca 3, 4 minutos, tá? Mas o que acontece? Existem até médicos que estão aplicando ILIB dentro da UTI neonatal, tá? E a gente sabe quando os bebês eles nascem prematuros, eles vão para as incubadoras, eles recebem tratamento com luz violeta, com luz azul. Luz é tratamento natural, tá? Então, assim, não tem problema. A questão que você vai ter que ter o cuidado é na dose, tá? E criança, né, tá com o sistema zeradinho, então responde muito rápido, tá? Então, é muito interessante você poder, se você tem essa possibilidade de trabalhar com a luz no bebê, na criança, porque você evita, você dá um suporte energético, uma vitamina ali de luz, de energia para as células de uma criança, e isso dá
possibilidade do sistema imunológico, do sangue, desse sistema se recuperar e combater qualquer coisa, qualquer fator patogênico que esteja ali. Com isso, você consegue, muitas vezes, evitar que a criança tenha que entrar para algum medicamento, né? Então, ILIB também, recém-nascido, pode usar também, tá bom? Ó, gente, para quem chegou depois, só reforçando, as inscrições do meu curso, Jornada Integrativa Poder do Laser, estão encerrando. Elas acabam amanhã, 13 de abril. Então, escreve jornada aqui, não para você conseguir entender, explorar, saber tudo que vai ter dentro do curso, conhecer os bônus, tá? Para ver se ressoa aí, se você gosta. Me fizeram uma pergunta, né, sobre você vai dar, vai falar sobre o laser e a saúde do intestino, ela vai ser tratada só nos pilares da saúde integrativa? Não, porque um dos pilares da saúde integrativa é um intestino com qualidade, né, saudável. Ele é um dos pilares, mas ele é um pilar do curso, então você vai estudar sobre o cuidado intestinal, com material exclusivo, com tinturas, com chás, tudo voltado para a saúde do intestino. E pontos de acupuntura para você fazer com laser também, tá bom? E olha só, daqui a pouquinho eu vou abrir com vocês. Gente, chegou muito rápido. Chegou muito rápido. Eles mandaram a Bahia Fix, mandou para mim ontem. Eu achei que fosse chegar lá para terça, quarta, né? Mas chegou hoje. Então, meus pacientes de segunda já vão receber aí o ELIB. Voltando ainda a falar um pouco do ILIB, né? Outra pergunta que eu recebo bastante, que eu recebi, é a questão do diabetes. Se tem algum problema, paciente diabético fazer ILIB. Problema nenhum, pelo contrário. O ILIB, a luz, é muito indicada para pacientes diabéticos. Tanto na questão da regulação da glicemia, porque o que acontece? A luz, ela vem para trazer equilíbrio, né? Ela vem trazer homeostase, equilíbrio para o sangue. E nisso regula essa relação ácido-base do sangue. E a gente sabe que muito açúcar no sangue, a gente está trazendo muita acidez para esse sangue, tá? Então, você trabalhar com ILIB, e se tiver a possibilidade de trabalhar diariamente, né, pelo menos em sessões iniciais de tratamento, quando esse paciente está com a glicose, está com diabetes desregulado, você inicialmente dá essas sessões mais próximas, é muito indicado, tá? Então, pelo contrário, e a outra questão do ILIB é que o ILIB, a luz, né, vermelha, ela trabalha melhorando propriedades do sangue. E a gente tem uma propriedade das deformabilidades das hemácias. Elas precisam se deformar para entrar nos capilares sanguíneos e conseguir levar oxigênio para todas as partes do corpo. E quando o sangue ele fica com muito açúcar, né, esse sangue fica muito viscoso, as hemácias perdem essa capacidade, e com isso a oxigenação, né, principalmente nas extremidades, elas diminuem. Por isso que leva o diabético a ter neuropatia nas extremidades, tá? Então, o ILIB é extremamente indicado para prevenir, para tratar a neuropatia diabética, tá? Então, é muito indicado, tá? Para diabetes, você fazer ILIB. Se você, você na verdade está com algum caso na família. Vamos abrir isso daqui, que aí eu vou falar disso aqui. Esse aqui é o ELIB. Gente, a Anvisa liberou o ELIB para uso doméstico. O que acontece? O que é isso aqui? Isso daqui é um laser, né? Isso é um laser que faz ILIB. Isso daqui a gente precisa ser terapeuta, profissional da área da saúde para trabalhar e fazer a aplicação, tá? Mas esse aparelho aqui que eu vou abrir para vocês é o ELIB. Ele foi liberado para uso doméstico, ou seja, um paciente pode comprar, um parente seu pode comprar para poder fazer a autoaplicação. Claro que precisa ter o domínio também, né?
tem que ter um terapeuta, tem que ter um profissional. Se for seu parente, você se capacita e dá o suporte das doses, desse cuidado. Né? Uma coisa é ter o aparelho, outra coisa também precisa ter o conhecimento. Então, no meu curso Jornada Integrativa O Poder do Laser, você vai aprender sobre ILIB. Então, vamos entender qual é a diferença de um e do outro. O que é isso, né? Deixa eu abrir aqui. Ai, meu Deus. Tô nervosa. Olha só. Olha que gracinha. Isso daqui dentro da bolsa. Todo dia vai para minha casa, depois do trabalho. Olha só. Olha que graça. Ai, a gente ganha várias pulseiras. Olha só que bacana. Depois eu vou ler o manual, eu vou trazer conteúdos, vou levar para o curso. Olha só, tem várias pulseiras dentro. E vem um reloginho, ó, que a gente chama de reloginho. Porque ele vai ficar aqui no pulso, né? O que é isso aqui? Isso aqui é um ILIB, tá? Isso aqui é um ILIB. Ele se chama ILIB porque é o nome do aparelho, mas o que ele faz? ILIB, tá? Com I, ILIB. O ELIB é o nome. E aí você vai prender e vai deixar seu paciente aqui recebendo o ILIB. Ou você vai deixar o seu, tô só conhecendo aqui as coisas. O seu parente, né, alguém da sua família recebendo o ILIB. O que acontece? Esse ILIB aqui, ele não vem com óculos. Por quê? Porque não precisa. Ele aqui atrás, ó, ele tem um sensor, tá? Aqui ele vai ter um sensor. Quando esse ILIB, por algum motivo, o paciente se mexe, desencosta, ele para de irradiar. Então, não tem problema, esse paciente pode ficar fazendo ILIB sem óculos, diferente desse daqui, que tem que ter óculos, né? Se soltar, você pode direcionar para o olho do paciente ou de alguém da sala e tudo, tá? Então, aqui chegou o meu ILIB. Ai, eu tô tão feliz. Então, olha só, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, uma vantagem de ter o ILIB, você não precisa de óculos. Outra vantagem por exemplo, você aprendeu a trabalhar com ILIB, trabalha, mas você sabe que tem alguém da sua família que não mora com você, que tem a necessidade de fazer o ILIB diariamente, ou dia sim, dia não, e você não tem condições de estar lá sempre com esse parente. Esse material aqui, esse ILIB, você pode usar para uso doméstico. Aí você que é profissional, você que entende, você que é o terapeuta que se capacitou, vai dar todo o suporte de dose, né, de orientação, de quanto tempo, tá? Mas a pessoa pode investir num aparelho desse, tá? A Anvisa liberou. Então, você pode usar em uso doméstico, não precisa de óculos. Para profissionais, eu nunca fiz isso, mas quero fazer. Isso é uma possibilidade, né? Já vi profissionais falando, até na questão de você fazer assim, um investimento. Você compra alguns desses aparelhos aqui e você pode alugar para o seu paciente. Por exemplo, o paciente vai fazer um tratamento, ao invés dele ter que se deslocar, né, para o seu espaço, enfim, tem curso, tem isso, tem aquilo, você aluga, né, faz o tratamento e depois o paciente vem e devolve o seu aparelho. Então, isso tem uma possibilidade de você aumentar sua renda também, né? Isso já com um viés ali de empreender mesmo, né? Claro, dentro da sua proposta de tratamento, né? Você avaliou, você viu a necessidade. Então, para aquele paciente, tem a possibilidade dele vir todo dia no seu espaço ou ele alugar e depois trazer para você. Então, isso também é um benefício desse aparelho. Outra coisa também, né? Esse LIB aqui, você ganha tempo, né? Por quê? Bom, se você está só com um aparelho e você vai fazer, por exemplo, laser acupuntura e LIB, primeiro você tem que fazer um ou outro, né? Ou você faz o ILIB primeiro, depois a laser acupuntura e vice-versa. Ou então você trabalha em outra área, na área da saúde ali, fisioterapia ou enfermagem, qualquer área que você trabalhe, você vai ter que fazer o procedimento pontual do laser e depois fazer o ILIB. Então, quando você tem o reloginho, você já pode deixar seu paciente no ILIB e
fazer sua aplicação. Então, você ganha tempo, a sua sessão ela diminui, né? Então, você vai conseguir preencher mais a sua agenda mais rapidamente também. A sua sessão que antes era 1 hora, você pode fazer em 30 minutos, fazer em 40 minutos, tá? Isso é bem legal. E a outra questão também que é muito interessante é o seguinte, aqui, nesse aparelho, você não consegue regular a potência, pelo menos o da DMC. O EC e o ACP você não regula a potência. Então, a potência desse aparelho é 100 miliwatts. Essa é a potência, e aí você vai calcular a dose, o tempo, né, do ILIB. Mas existem pacientes que vão ser fotossensíveis. E aí, pacientes que têm a pele mais sensível, pode ser que 100 miliwatts fique difícil de entregar, né? Eu tenho uma paciente que a gente está fazendo tratamento agora, que às vezes eu tenho que trocar, porque ela tem fotossensibilidade. Então, a gente começa a entregar dependendo do dia. Olha, tá sensível, a gente troca e vai para outra radial, vai para outro local. Mas o que eu venho fazendo e tem trazido resultado, isso tem dentro do meu curso, eu ensino com mais profundidade para os meus alunos, é a questão da necessidade de você hidratar esse paciente antes de fazer o ILIB, né? E eu venho fazendo e venho vendo resultado na prática. E aí, gente, o que acontece? São duas Ferraris, né? São duas potências na mão. E muitas vezes o profissional já investiu, mas continua inseguro, não consegue aplicar trazer todo o resultado que esses instrumentos de trabalho podem trazer para você. Então, aqui eu trago a oportunidade de você se capacitar. Dentro do meu curso Jornada Integrativa Poder do Laser, você vai trabalhar a laser terapia, aprendendo os parâmetros, entendendo o comprimento de onda, entendendo os joules, entendendo as indicações, as contraindicações, os cuidados, a biossegurança, tudo que você tem que entender para trabalhar com laser. E também vai aprender a aplicação do ILIB, que é multiprofissional, né? Então, uma das perguntas do meu curso é: eu não sou acupunturista, eu não sou auriculoterapeuta, eu posso fazer seu curso? Você pode fazer meu curso. Meu curso vai te dar esse olhar geral do laser, que você vai depois trazer para a tua área de atuação, né? Aquilo que dentro da minha área eu puder contribuir com a sua, eu vou contribuir. O ILIB ele é multiprofissional, todos os profissionais vão entender, ter segurança para trabalhar com ILIB. Esse é um pilar do meu curso, que é a laser terapia. Depois vem um pilar do cuidado intestinal, né? Então, você vai entender a importância da saúde do intestino, aprender técnicas naturais para regular esse intestino, aprender alimentos e a natureza energética dos alimentos que prejudicam ou que devem ser evitados ou que devem ser indicados, tá? Também vai aprender isso tudo com guia, com manual, com ficha de anamnese, que é um raio-x integrativo, para te dar orientação na hora da avaliação, para você entender o que está passando ali com o seu paciente e você, tanto conhecimento, como é que você vai depois organizar isso no seu dia a dia, no seu atendimento. Então, tem essa orientação. E os pilares da saúde integrativa, com um material riquíssimo que eu trago, explicando cada pilar e como você pode contribuir com o seu paciente. Então, sempre eu falo isso para todo mundo que me pergunta do meu curso. O mais importante para mim é o meu aluno ter aproveitamento. Então, pergunta: esse curso é para mim? Eu explico como é que funciona o meu curso. Escreve jornada aqui, porque eu sempre falo: vai olhar, conhece o conteúdo do curso, vai ver se isso vai te auxiliar no seu dia a dia. Porque 3 pilares super importantes. Então, às vezes, a especificidade do laser, né, não vai estar no curso, mas você vai ter todo esse parâmetro geral e multiprofissional do laser, mais esses 2 pilares importantes. Então, isso vai agregar. Eu estou com alunos dentro do curso que não são da medicina chinesa e estão gostando muito do curso, estão tendo resultados, porque, como é um viés integrativo do curso, eu vou ensinar técnicas integrativas que você vai poder combinar, né? Na semana da laser acupuntura integrativa, eu trouxe um relato de uma aluna que conseguiu regular a questão intestinal de uma idosa
com um chá do nosso curso, né? Fora as questões ali com laser. Então, por isso que eu falo, coloca aqui jornada e vem conhecer o curso para aproveitar, porque amanhã se encerram as inscrições, tá? E outra coisa importante, o curso está repleto de bônus, tá? A gente tem e-book para cuidar das emoções, tem técnicas integrativas, tem gua sha, tem cranioacupuntura, tem ensinamentos de precificação, tem, tem a ponte para você trabalhar com o seu representante comercial e conseguir comprar com um bom valor, com frete grátis, com brindes, tá? Eu ganhei brinde aqui também. Deixa eu mostrar para vocês. Ganhei aqui espaçador, tá? Isso é importante para a gente, porque não vou. Eu investi nesse aqui, Elib, né? Mas é possível, inclusive, você atender, se está atendendo uma mãe, um filho na sessão, você ganha tempo. Os dois podem receber Lib ao mesmo tempo. Então, acredito que esse Lib aqui ainda vai continuar existindo na minha prática, né? E aí tem esse daqui é com a pulseirinha, tá? E você precisa do óculos. Esse daqui é um reloginho que você não precisa do óculos, né? Esse daqui. Eu já vou hoje de noite, já vou fazer em mim. Eu conheço ele, eu já dei aula dele, né? E agora os meus pacientes e eu também vou usufruir muito, né? Eu, minha família, tá? Então, o ILIB é uma forma de você trabalhar com o seu laser que todas as áreas devem utilizar, né? Todas as áreas, você sendo laser terapeuta, combinar vai trazer benefícios, né? E o benefício de Lib você vê na sessão, na hora, né? Inclusive, você colocando um oxímetro, você vê a saturação subindo na hora, né? Então, é uma técnica muito, muito interessante que eu brinquei até com uma paciente esses dias. A gente está trabalhando a regeneração óssea, né? Reconstrução óssea, porque ela quebrou o pé. E aí a gente faz ILIB, né? Eu fiz o início do tratamento dela, eu fiz dias seguidos, né? Seguidos, e depois a gente começou a espaçar. E porque assim, ela tá melhorando no edema, na dor, só que você mobilizar um pé, você vai trazer reflexos para outros lugares do corpo, né? Então é importante você estar modulando essa inflamação, essa dor, porque todo o corpo é beneficiado. E aí a gente está usando laser acupuntura e Lib. E aí o relato que ela traz do ILIB nossa, meu intestino melhorou muito, porque ela tem síndrome do intestino irritável. E aí eu brinquei, a gente mira numa coisa, mas com o ILIB a gente acerta tantas outras, porque ela ficou impressionada como o ILIB trouxe qualidade de vida para ela, de comer alimentos que ela realmente é muito sensível ao intestino dela. Até fitoterapia é difícil passar para ela, porque o intestino ele desregula. E aí depois o ILIB, e ela viu, não, o ILIB mudou, porque além de eu poder comer alimentos que sempre me faziam mal, eu comi, comecei a perceber que eu não estava mais passando mal, né? Ela ia muitas vezes ao banheiro, começou a ficar mais regularizado. Então, assim, ela tem outras questões, né? E a gente foca no que é o objeto do nosso tratamento, mas quando você usa o ILIB, que é multiprofissional e é sistêmico, então ele vai melhorar o território biológico do corpo. Qualquer terapia que você chegue para trabalhar vai ser beneficiada, né? E várias outras queixas. Então, isso aí para trazer qualidade de vida para o paciente é muito bom. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha para gente. Olha só. Aí, gente, eu fixei aqui nos comentários.
Eu fixei no comentários aqui, escreve jornada para você conhecer o curso, conhecer os bônus. Se sua questão é questão de pagamento, conversa comigo no privado, conversa com a minha equipe, que a gente está viabilizando, está facilitando para você aproveitar a oportunidade. Ó, a Lizzie Feltz, linfoma em remissão é considerado contraindicado? Olha, linfoma não é considerado indicado fazer ILIB, né? Mas está em remissão. Se houver autorização, né, da equipe médica, aí é interessante, mas assim, tem quanto tempo, né? O linfoma, porque assim, câncer sanguíneo e linfático são cânceres que não são considerados indicados você usar ILIB. Mas quando você fala em remissão, né, havendo a liberação médica, eu acho que não tem problema, tá? Mas é importante você conversar com a equipe médica, tá? Porque eles vão ter essa condição. Porque assim, gente, o ILIB, o laser, né, ele não faz alteração celular, tá? Ele não tem, a ação é não ionizante. Então, a grande questão não é, né, fazer, mudar um comportamento da célula. A luz não faz isso, tá? Então, se o linfoma ele está em remissão, a equipe médica fez a liberação, que ok, agora vai só acompanhar, não tem problema, tá bom? Deixa eu ver. A Joelma falou, teria provas? Provas de quê, Joelma? Porque tá sem. Tá fora já do contexto, eu não sei do que você está falando. Mas se você quer saber se existe estudo científico, né? Talvez seja isso, existe muito estudo científico, tá? Mas o que acontece? Para você achar esses estudos, muitas vezes não é pesquisando, né? Por exemplo, se você coloca no PubMed, ILIB, né? Você tem que colocar o nome intravascular, laser radiation, tá? Muitas vezes em inglês, que aí você encontra mais de 4.000 estudos científicos, tem muito estudo científico, tá? Não para de crescer os estudos científicos na área, tá bom? Então, assim, se é isso, porque ficou fora de contexto, se existe prova, se existe estudo científico, sim, tudo tem estudo científico, a fotobiomodulação, tem muito estudo, tanto nacional quanto internacional, tá? Por exemplo, eu coloquei, o nosso curso, ele tem muito suporte, né? Todo dia eu tô lá no Facebook, na comunidade exclusiva, né, dos meus alunos e também estou na plataforma do curso, que é o Hotmart, tirando dúvidas dos alunos. Esses dias eu deixei para os meus alunos um estudo científico comprovando que o ILIB fizeram um estudo em crianças após cirurgia odontológica e fizeram esse estudo para regular a ansiedade, o emocional dessas crianças. E ficou comprovado que tanto laser acupuntura, um grupo fizeram laser acupuntura em determinados pontos, o outro grupo fizeram em ILIB e no outro grupo, né, foi aquele grupo teste ali que simularam, né, não teve aplicação do laser. E ficou comprovado a ativação do sistema parasimpático e do efeito ansiolítico do laser, tá? E aí, por isso que eu falo, né? O ILIB, o laser, é excelente para dor, é excelente para a parte física, mas para o emocional e para o energético é muito indicado também. O ILIB, o foco é o sangue, né? O tecido biológico ali, o alvo dele é o sangue. Enquanto a laser acupuntura é energia. Só que sangue e energia andam juntos, tá? A medicina chinesa já sabe disso há mais de 5.000 anos. Eles andam juntos. O sangue que dá o suporte material para a energia do corpo ser, né, passada, ser caminhada, circular dentro do corpo. E a energia do nosso corpo que garante também a força para o sangue circular. Então, são duas energias que estão intimamente ligadas. Você melhora a qualidade do sangue, você melhora a qualidade da energia. E as emoções têm essa ligação com a energia, tá? Então, você melhora o corpo físico, você melhora o corpo mental, você melhora o corpo emocional. Então, para questões, aí a gente leva para o ocidental, questões mentais, neurológicas, o ILIB é extremamente
indicado. Inclusive, você pode fazer radial, que já vai ser sistêmico, ou fazer na carótida para pacientes com Alzheimer, com Parkinson, com TEA, com TDAH, com enxaqueca, né, com mental agitado. Tem vezes que teve um dia que eu estava tão assim agitada, eu ia fazer uma live, eu estava aqui, ó, porque é mais rápido na carótida, 10 minutinhos aqui, e a tranquilidade, parece que a ansiedade se tira com a mão, a clareza mental que dá. Então, assim, eu uso muito, eu uso todos os dias nos meus atendimentos. Eu não faço atendimento só com agulha aqui, né? Se o paciente ele não tem problema com a agulha, o laser vai estar ali, né? Agora, se ele não gosta de agulha, eu só uso laser. E eu uso todos os dias o laser, todos os dias ele tá trabalhando. E aí eu levo para casa para usar em mim também, tá? Ó, a Clícia, a marca desse livro portátil. Bom, é a mesma marca do meu laser, tá? É DMC. Eu sou muito suspeita porque eu gosto muito da DMC. É muito intuitivo, tá? O laser, ele é muito intuitivo e o ILIB também. Aqui você vai ter depois eu vou fazer conteúdo, né? Eu vou ter que preparar material para colocar dentro do meu curso também, porque o meu curso ele não para de crescer, tá? Vocês vão ver que colocando jornada aqui, vendo tudo que tem dentro do curso, entra muito mais. Tem coisa que nem tá aí, porque foi entrando. Por exemplo, eu criei um módulo de pílulas do conhecimento, assim, pequenas dicas que eu dou para os meus alunos, eu estou tudo concentrando ali, então entram outras coisas. E a gente tem mentoria mensal com os alunos, né? Então, é um encontro ao vivo no Zoom. Então, ali eu escuto meus alunos, e aí, qual é a necessidade de vocês e tudo. Então, isso daqui eu vou fazer fazer material, né, para mostrar para os alunos. E aí, o que acontece? Mas eu já trabalhei com esse Lib aqui. É muito intuitivo. Você precisa ter um aplicativo que é super, super. Os aplicativos da DMC eles são bem bons, porque esse daqui também tem aplicativo. Você consegue baixar os módulos, por exemplo, no início, muita gente usa os parâmetros da DMC. Então, lá tem Lib. Se você, né, acaba que eu usei, tem coisa ali que eu nunca usei. Mas tem sempre direcionadores, né? Mas o mais interessante enfim, é aprofundar o conhecimento para te dar liberdade, né? E não ficar preso em protocolo. Mas aqui você coloca, se você for trabalhar com isso daqui, no aplicativo você pode fazer as fichas dos pacientes com controle, quanto você usou numa sessão, quantas sessões, enfim, é bem intuitivo, tá? A Beth perguntou, como faço para entrar no curso? Beth, você escreve jornada, tá? Que vai chegar um link para você. Quando chegar esse link, é o link que você pode fazer a inscrição. Aí você explora todo o link, dá uma olhada nos quadradinhos, clica nesses quadradinhos que você vai ver tudo que vai ter no curso, olha os bônus. E você gostando, Beth, vem fazer parte da minha nova turma. As inscrições terminam amanhã, tá? Aí você coloca seu e-mail, seu telefone, seu nome e vai ser direcionada para a parte da inscrição, do fechamento da inscrição, tá bom? Então, a Clícia perguntou a marca, é DMC, tá? Vou levar depois o meu ILIB para casa, vou fazer. Ai, eu tô tão feliz. Ó, a Paula, Fê, a lasercultura pode ser feita quantas vezes na semana? O que acontece? A lasercultura, você pode fazer como se fosse uma acupuntura. Então, você poderia fazer 2 vezes na semana? Poderia. Geralmente, os meus pacientes que fazem laser acupuntura, a gente faz uma vez por semana, a não ser que esteja tratando alguma coisa pontual. Porque aí o paciente falou, eu tô com alguma questão pontual que quando entra alguma questão de dor, talvez você precise encontrar mais esse paciente, tá? Mas a laser acupuntura você vai fazer de 1 a 2 vezes na semana, como você faria a sua sessão. Agora, existem aplicações pontuais. Aí você está trabalhando ponto ASH, ponto de dor, pode ser que você precise pensar de forma diferente. De repente, 2 a 3 vezes, vem cá que a gente faz aplicação local. Aí você pensa diferente, você já pensa com um viés de fotobiomodulação, tá? Se você for combinar com o ILIB, então talvez você tenha que pensar diferente também, porque se você combina laser acupuntura e ILIB,
né? Por exemplo, nesses pacientes que eu estou fazendo todos os dias, porque eu preciso que inicialmente eu faça ILIB todos os dias, pode ser que uma sessão ou outra eu não faça laser acupuntura, porque eu já estimulei, então estou dando tempo, tá? Ou então eu traga outros pontos, outros estímulos, não façam a mesma coisa, tá bom? Aí você tem que pensar mais amplamente o que você está fazendo nesse paciente, tá? Mas você pode fazer. Eu faço geralmente uma vez por semana, né? Mas também alguns pacientes 2 vezes por semana, a laser acupuntura. O ILIB, a gente pode fazer aplicações mais, dependendo do objetivo, você pode fazer a aplicação mais vezes, em vezes seguidas, tá? E na laser acupuntura, se você for trabalhar com plástico, de repente esse paciente volte também em menos tempo para você entregar essas luzes, resolver o problema e pronto, liberar essa pessoa, tá? A Roselene perguntou, quando se tem ferida na boca da criança e lá não abre a boca. A criança não abre a boca. Bom, mas não sei, eu não sei se eu entendi. Quando a criança tem ferida na boca e a criança não consegue abrir a boca, é isso? O que você pode fazer? Porque assim, né, tratamento de ferida você precisa ter expertise, tá? Então eu não vou entrar nessa área de ferida. Eu entro pela laser acupuntura e o ILIB. Então, se a ferida está impossibilitando essa criança de abrir a boca, você pode trabalhar ILIB mais localmente, então você usa carótida para conseguir irradiar, trazer esses benefícios mais próximo, mais localmente também, já que não consegue abrir a boca, né? Porque um outro local interessante com ferida na boca seria sublingual, para fazer ILIB, mas a criança não está abrindo a boca. Então você fazer um ILIB sistêmico, fazer um ILIB aqui na carótida para dar a possibilidade dessa irradiação chegar mais na boca e aí sim ela conseguir abrir a boca. Tá? É porque às vezes dentro de uma live, no comentário pequenininho, né? Não sei se eu entendi direito, mas acho que é isso, tá? Boa noite. Quando ter a certeza da indicação, ILIB ou laser? Márcia, você vai, assim, você pode usar os dois, tá? É, eu combino, tá? Eu combino laser e ILIB. Eu não, assim, dificilmente um paciente ali, a não ser que ele tenha alguma contraindicação para fazer LIB, aí eu não faria. Por exemplo, contraindicado você fazer mulher grávida. Eu posso fazer laser acupuntura? Ou você, na sua área de atuação, fazer um laser pontual ali? Pode. Aí o ILIB eu não faria, tá? Mas, assim, não tem contraindicação, você pode usar os dois, porque um tem um objetivo sistêmico, que é de fortalecimento do corpo como um todo, porque o ILIB ele vai atingir o sangue, o território biológico, ele vai levar homeostase para esse organismo e a aplicação pontual vai ser beneficiada, porque um sangue com melhor qualidade, um organismo menos oxidado, com mais oxigenação, com mais biodisponibilidade de oxigênio, vai responder melhor até a aplicação pontual que você estiver fazendo. Digamos que você esteja fechando uma ferida. Fazer ILIB junto, maravilha, entendeu? Tá ali cuidando, eu tô cuidando do pé da paciente que está quebrada. Mas o ILIB, maravilha, tá? Então, assim, a certeza que, assim, se não é contraindicado, eu faria, tá? Eu combino. Aí, claro, você vai ver se você como que você monta o seu tratamento, se você faz os dois juntos, se você faz bem separado, tá? Eu gosto de ter um valor do meu horário, porque aí eu fico bem na liberdade de fazer tudo que eu quero no paciente. Olha, a Beth perguntou se é recomendado usar o laser na carótida se estiver obstruída. O laser, o ILIB, ele trabalha viscosidade. Então, tem paciente que toma anticoagulante porque tem questão de obstrução, não é? O ILIB, ele vai fazer esse efeito. Ele é uma técnica utilizada para tratar a trombose, para evitar a trombose, tá? Então, assim, não tem contraindicação. Na verdade, o ILIB, ele fortalece, ele melhora a qualidade do vaso sanguíneo, tá? Evita, o primeiro beneficiado ali, né, são os vasos, a artéria,
e o sangue que está passando. Então, assim, evita o enfraquecimento de um vaso, né, que poderia se romper, né? Trabalha essa questão da viscosidade, melhora a qualidade, evita, dissolve os trombos. Então, assim, na verdade, é indicado, tá? Que mais? Então, para quem chegou depois, só compartilhando aqui, eu abri o meu Elib, que é o Elib? O Elib é um Elib, né? Ele se escreve Elib, mas é um Elib. Então, isso daqui, ele faz isso daqui. Só que ele tá sem a pulseirinha, tá? Que tá fechada, mas você vai prender no seu paciente. Então, seu paciente, você ganha tempo na aplicação, tá? Você consegue trabalhar o seu laser de forma pontual, enquanto sistemicamente você pode trabalhar a melhora desse sangue, tá bom? Então, assim, hoje eu respondi umas perguntinhas de Lib, tá? Deixa eu ver se ficou. Falei do ILIB para o recém-nascido, se você aplicar menos, questão da diabetes. Dentro do curso tem o ILIB, tá? O ILIB é uma ferramenta multiprofissional e se você está aqui, se você está vendo essa live e o seu interesse é cuidar de si, da sua família, não é atuar profissionalmente, né? Você vem fazer o curso, vem se capacitar, vem entender a fotobiomodulação e você pode estar atuando pode atuar com o próprio ILIB aqui, né? O reloginho para você porque ser, né? Uma coisa é a Anvisa liberar, outra coisa é você também entender ou ter um profissional que está te orientando, né? Então, assim, ou você vai ser esse profissional que vai orientar as pessoas, orientar a sua família, ou fazer para si, tá? Então, é bem interessante, tem muitas vantagens. A questão que chega muito para mim, paciente com a pele negra, que tem fotossensibilidade, que dá bolha fácil. Essa é uma alternativa para duas alternativas. Essa de você ter o reloginho que você consegue mudar a potência, diminuir a potência para conseguir entregar ali e o paciente suportar, né, a pele suportar. E a outra questão que eu trago muito no meu curso, que é esse viés que eu trago no meu curso, do olhar integrativo, de combinar técnicas, né? Então, eu ensino o paciente, os alunos a hidratar o seu paciente, e eu vejo na minha prática. E vejo com aquele olhar, né? A nossa prática terapêutica é uma clínica, assim, é uma pesquisa para a gente, né? Então, eu até direciono, ó, a gente vai beber água justamente para ver como é que seu corpo vai reagir, água especial, salinizada, para a gente ver como é que ele vai reagir com a fotobiomodulação. E as respostas têm sido maravilhosas, tá? Então, isso daí, esse olhar, né? Esse olhar mais integrativo, esse olhar que vai e para outros pilares é o que está dentro do curso. Então, escreve jornada, não tem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar, então, aqui, escreve jornada, aproveita, amanhã está acabando, né? Está acabando as inscrições, aproveitar a oportunidade, aproveitar as possibilidades que a gente está. Várias pessoas chegaram pedindo para, né, querendo participar do curso e informando o limite de cartão. E aí a gente abriu essa forma recorrente, tá? Que você possibilita tá, né, dentro do curso sem usar o limite do seu cartão, tá bom? Qualquer dúvida que tiver, conversa comigo, tem os números oficiais, tá, gente? Que eu deixo fixado aqui. Tem os números. Ó, é isso aí, Beth, escreve jornada. Tem os números oficiais, tem aqui o próprio Instagram, pode falar comigo no privado. Que é isso, gente, aproveitar essa oportunidade, a turma, agradecer também todo mundo que se inscreveu, que está se inscrevendo. A turma tá bem bonita. E é isso, é um curso que eu prezo pelo aproveitamento de vocês, né? Então, por isso que é um curso que eu dou todo o suporte. Assim como vocês, eu também sou aluna. E a pior coisa que tem é você estar dentro de um curso e ficar cheio de dúvida. Curso por curso, né? É isso. Aí você é só mais um curso que você vai ter e não vai tirar suas dúvidas. Não, eu quero que você perca de vez o medo de trabalhar com o seu laser. Né? E se você ainda não tem o seu laser, dentro do curso você tem um bônus de conseguir comprar o seu laser com representante comercial de confiança que vai dar valor especial, frete grátis, brinde, suporte,
né? Pós-venda, que isso é importante, né? Então, tudo isso está dentro do curso, tá bom? Eu agradeço, gente. Gratidão. Eu que agradeço, tá, Beth? Eu agradeço todo mundo, Bianca, todo mundo que entrou. É isso. E amanhã eu vou fazer mais uma live. Me mandem as dúvidas de vocês, tá? Eu vou abrir caixinha de pergunta. Eu comecei essa live respondendo uma caixinha de pergunta, porque o assunto era mais amplo, tá bom? E aí, até amanhã, 18h30 também, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Boa noite.